Fala, Fogão! Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro em partida a ser realizada nesta quarta-feira no estádio Newton Santos. É o último jogo de uma sequência de 3 que a gente teve no Rio de Janeiro, dentro de casa, para poder chegar à vitória. Desperdiçamos a oportunidade contra Bahia e Fluminense, infelizmente, mas agora, diante do Palmeiras, não tem outra alternativa. O Botafogo precisa partir com tudo em busca da vitória, porque só os 3 pontos interessam mesmo. Nada de pensar em empate em hipótese alguma. Precisamos buscar o resultado positivo. Claro que do outro lado a gente vai pegar um adversário bem complicado. Nas últimas 10 partidas disputadas contra a equipe do Palmeiras, o Botafogo só conseguiu vencer 2, perdeu outras 7 partidas. Então assim, é um adversário bem complicado, que vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, embora tenha desfalques consideráveis para esse confronto. Eu vou falar sobre tudo isso e os pontos fortes e fracos dessa equipe do Palmeiras, mas claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de começar essa análise pré-jogo, falando sobre os pontos fortes e fracos da equipe do Palmeiras, eu tenho alguns pedidos especiais para você. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, para que mais botafoguenses possam conhecer o canal e se inscrever, ajudando o canal a crescer. Inclusive, se você não for inscrito ainda, aproveita esse momento, o botão de se inscrever está logo aí abaixo, clica nele e depois ativa o sininho para poder receber todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade. Dito isso, vamos em frente para fazer esse pré-jogo, a análise da equipe adversária. Vamos começar aqui falando sobre o momento das equipes na tabela de classificação. Enquanto o Palmeiras está lá em cima no Campeonato Brasileiro, o Botafogo está na zona do rebaixamento, conforme a gente bem sabe. Eles têm 5 vitórias, 7 empates e 0 derrotas, ou seja, tem uma partida a menos, mas segue invicto no Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo tem 1 vitória, 9 empates e 3 derrotas. Em termos de derrotas, o Botafogo quase não perde, a verdade. A gente tem 13 partidas disputadas e 3 derrotas. É um bom índice. O problema é que o Botafogo não consegue converter as boas partidas que já realizou em vitória. A gente chega no gol adversário e acaba não tendo o capricho para poder definir bem as nossas jogadas. Isso tem sido um problema e, obviamente, quando a gente fala em enfrentar uma das melhores defesas do campeonato, se torna ainda mais preocupante. Porque de um lado você tem uma equipe que tem média inferior a 1 gol sofrido por partida, contra outra equipe, que no caso é o Botafogo, que tem média inferior a 1 gol feito por partida. Então a gente já pode esperar que vai ser bem complicado a gente chegar à vitória. Mas não tem jeito, o Botafogo tem que passar por cima de todas as dificuldades, desses desafios, incluindo aí a questão emocional, já que é uma equipe que não consegue vencer desde a 4ª rodada da competição, para poder chegar à vitória. Precisamos dos 3 pontos para poder subir na tabela de classificação e tentar deixar a zona do rebaixamento. Já que por conta de critério de desempate, mesmo vencendo o Palmeiras, que promete ser um adversário bem duro para o Botafogo, ainda assim a gente pode continuar dentro do Z4. Vai depender dos outros resultados, já que o Botafogo é a única equipe na competição que tem apenas 1 vitória conquistada. Então nos critérios de desempate a gente acaba ficando atrás de todo mundo. Agora, falando sobre o time do Palmeiras, é importante destacar aqui alguns fatores. E o primeiro deles que eu quero lembrar é que a equipe deles entra desfalcada nessa partida. Por conta das eliminatórias, o Everton, Gabriel Menino, Gustavo Gomes e Vinha não vão jogar. É um ponto importante para o Botafogo, já que a gente está falando aqui de jogadores que são titulares na equipe deles. Jogadores importantes que vêm jogando um bom futebol. Outro jogador que acaba não atuando nessa partida é o Luiz Adriano. Ele que teve uma lesão, não vinha jogando, mas ainda está nessa fase de transição, então não enfrenta a equipe do Botafogo. São desfalques importantes, o que naturalmente não significa dizer que a equipe do Palmeiras entra enfraquecida contra o Botafogo. A gente sabe que o Palmeiras tem um bom elenco. Nessa temporada eles mesclaram jogadores que subiram da base, que têm talento, com jogadores mais experientes, e embora não estejam apresentando um futebol muito vistoso, e a torcida do Palmeiras deve concordar comigo nesse aspecto, eles estão conseguindo os resultados, não dá pra gente negar. Um time que depois de 12 jogos no Campeonato Brasileiro segue invicto, é um time que é difícil de ser batido. Então o Botafogo precisa saber que, embora existam esses desfalques, não vamos ter vida fácil por conta disso. Agora, naturalmente, a gente pode explorar alguns aspectos desses desfalques. Na defesa, por exemplo, pelo lado esquerdo, vai entrar o Luan na zaga e o Lucas Esteves, possivelmente, deve atuar. Mas se o Lucas Esteves, por conta dessa questão física, dele estar voltando a treinar depois de uma lesão, não for a campo, quem vai jogar é o jovem Renan, de 18 anos, que também atua como zagueiro. Então a gente pode sim tentar explorar justamente
dois jogadores que não vinham atuando, jogando ali pelo lado esquerdo da defesa, a gente pode tentar fazer daquilo uma porta de entrada para a zaga do Palmeiras. É um ponto importante que o Botafogo tem que ter a inteligência de saber explorar. E como o Botafogo pode tentar entrar na zaga do Palmeiras? Justamente pelos lados do campo, buscando fazer algumas triangulações em cima dos laterais. Eu destaco aqui uma jogada que foi contra o Guarani do Paraguai, em que o time adversário veio tocando essa bola, até de certa forma lenta, mas a defesa do Palmeiras foi sendo envolvida nesse toque de bola. O time do Guarani veio tocando a bola ali pela direita, fazendo uma triangulação aqui, triangulação ali, o jogador passou. Quando viu, o cara já estava dentro da área, fez o corte no Felipe Melo e só não fez o gol porque o Gustavo Gomes chegou na hora para travar. Senão, teria sido gol, teria sido 1-0 o Guarani ali naquela oportunidade. Então, quando você consegue entrar na defesa do Palmeiras fazendo essas triangulações, você tem duas possibilidades. Você pode fazer aquele cruzamento que vem entre o goleiro e a linha de zaga, que é um cruzamento extremamente perigoso, inclusive resultou no gol do Flamengo, aquele gol de empate que o Pedro fez lá no Allianz Parque. A defesa do Palmeiras deu mole, o Arrascaeta chegou livre ali pela direita, fez esse cruzamento entre o goleiro e a linha de zaga, e quem chegou para fazer o gol foi o Pedro com total liberdade. Então essa é uma jogada que o Botafogo pode buscar explorar. A gente tentar fazer essas triangulações em cima dos laterais, talvez prioritariamente pela esquerda, já que a gente está falando de dois jogadores que não vinham atuando e que vão fazer dupla para proteger aquele lado da defesa deles. E a outra, naturalmente, é você buscar fazer uma triangulação para tentar fazer uma finalização de fora da área. O Palmeiras que usa essa arma lá na frente para tentar agredir os seus adversários, também é agredido dessa maneira. A gente sabe que é difícil entrar na defesa do Palmeiras, é uma equipe que sofre poucos gols, são 11 em 12 jogos, então a gente precisa saber explorar essas variações. Eu posso tentar um cruzamento entre o goleiro e a linha de zaga, como eu posso fazer uma triangulação buscando aqui chegar com possibilidade de finalização de fora da área. São armas que o Botafogo tem que tentar explorar. A gente sabe bem que o Botafogo não vem acertando os cruzamentos e finaliza pouco de fora da área. Temos que começar a mudar essa característica da nossa equipe se quisermos agredir os adversários e ter mais possibilidade de chegar ao gol. Lá do outro lado, lá no campo de ataque, o Botafogo vai ter que ter muito cuidado com o time do Palmeiras, justamente por conta dessa questão das finalizações. A equipe do Palmeiras busca muitas finalizações de média e longa distância. E essas finalizações podem vir de qualquer faixa do campo. Pode ser um jogador que puxa da direita para dentro, tentando esse arremate de longe. Pode ser um cara que puxa da esquerda para dentro, também tentando essa batida. Pode ser o Patrick de Paula lá da intermediária, não tem medo de arriscar. Inclusive fez gol de fora da área contra o Flamengo, num chute que foi desviado. São coisas que acontecem. Contra a equipe do Ceará, por exemplo, se eu não me engano, foi o Scarpa que tentou fazer a finalização. E aí o William pegou o rebote, porque a bola bateu no jogador do Ceará e sobrou para o William já no fim da partida. Então são bolas que o Botafogo tem que ter cuidado. E de que maneira? Principalmente não deixando os nossos volantes fazerem o que estão fazendo jogo a jogo, que é o quê? Espetar lá na frente, deixando a frente da nossa zaga desprotegida. Vira e mexe, a gente vê Renteria e Caio Alexandre fazer essa marcação espetada. E quando eles fazem isso, o que acontece na frente da zaga do Botafogo? Fica sem ninguém protegendo ali. Se você tira os nossos jogadores de marcação da frente da nossa área, isso vai dar todo o espaço do mundo para o Palmeiras poder usufruir de uma jogada que eles tentam toda hora, que é a finalização de média e longa distância. É um ponto perigoso do time do Palmeiras, que o Botafogo tem que estar muito atento. Não pode deixar eles tentarem o jogo inteiro finalizar em direção ao gol do Cavalieri. A gente tem que estar muito atento para bloquear esse tipo de chegada do time deles. Outra chegada do Palmeiras que eles buscam fazer são os cruzamentos. Só que diferente de outros times que buscam fazer esse cruzamento pelo alto, o Palmeiras, como não tem jogadores de ataque com grande estatura, acaba fazendo esse cruzamento para quem vem de trás, fazendo esse cruzamento para chegar no pé do atacante que está entrando dentro da grande área, fazendo esse cruzamento lá no segundo pau para pegar o cara que está chegando nas costas da defesa. Então assim, não é aquele cruzamento para o cara tentar brigar pela bola lá no alto. Isso pode acontecer, obviamente, se os zagueiros subirem para o ataque, numa eventual falta lateral, eles vão subir, e obviamente isso pode ser uma arma da equipe deles, mas com a bola rolando, por falta desses jogadores de alta estatura, eles acabam buscando o cruzamento para quem chega, para quem está entrando na grande área, mas sempre para finalizar com o pé. Dificilmente é jogada de cabeça. Embora o Botafogo precise ficar atento em relação a esse tipo de jogada também. Quando a gente fala de cruzamento na área do Botafogo, a gente sabe bem, é um Deus nos acuda. Não é à toa que o Botafogo até aqui sofreu 10 gols em jogada de cruzamento dos 15 que a gente levou na competição. É muito gol sofrido da mesma maneira. E embora a equipe
equipe do Palmeiras não seja um time que fica toda hora cruzando essa bola na área, a gente tem que ter muita atenção em cada tentativa de jogada. Tá construindo pelo lado do campo? Não deixe essa bola ser cruzada. E principalmente, preste atenção em quem está chegando de trás. E aqui eu destaco um jogador que não é tão badalado assim na equipe do Palmeiras, mas que tem feito um bom campeonato brasileiro. Estou falando aqui do Rafael Veiga. É um jogador que tem chegado bastante na área dos adversários, principalmente quando ele tem a possibilidade de chegar pelo corredor central. Fez um golaço contra o Grêmio num cruzamento do Vinha, para quem estava entrando justamente era o Rafael Veiga. Olha aí o que eu falei, não é uma bola aérea, é uma bola cruzada e o Rafael Veiga, que estava entrando na área do Grêmio, chega pegando de primeira, marcando um golaço. Então assim, por mais que o Vinha não vá jogar, a gente pode ter outros jogadores no time do Palmeiras capazes de fazer esse tipo de passe. Aquilo ali não dá nem para chamar de cruzamento, foi realmente um passe para o cara que estava entrando dentro da área. E o Rafael Veiga já fez outros gols assim no Campeonato Brasileiro, entrando pelo meio da grande área. Se a equipe do Botafogo não prestar atenção nesse jogador e der liberdade para ele fazer essa projeção, vai ser um tipo de jogada muito perigosa para a nossa defesa. Outro tipo de jogada também muito perigosa dessa equipe do Palmeiras é quando o Felipe Melo toca a bola dominada lá na zaga. Teoricamente o time adversário está com a marcação encaixada no meio de campo, laterais, zagueiros. Só que aí o Felipe Melo faz uma inversão rápida do lado direito da defesa para a esquerda de ataque, pegando ponta no mano a mano ou mesmo nas costas do lateral. É um tipo de jogada que eles já fizeram algumas vezes e quando essa bola encaixa leva muito perigo. Por quê? O Wesley, que foi o jogador que atuou ali pela ponta esquerda nas últimas 2 partidas, é um jogador que tem um ótimo 1 contra 1, tem velocidade e uma boa finalização. Ele traz essa bola da esquerda para dentro, o cara é destro, então você pode imaginar que é um facilitador, né, fazer essa jogada. E quando ele faz isso, ele abre o campo para ele bater pro gol. Já fez gol dessa maneira e mesmo quando não faz o gol, leva grande perigo para a defesa adversária. Não podemos esquecer também do Rony, que deve atuar pelo lado do Vitor Luiz. O Vitor Luiz que vai poder jogar contra o Palmeiras, né, que foi um acordo entre os clubes. O jogo no Rio de Janeiro, o Vitor Luiz pode jogar. Se tiver que jogar lá em São Paulo, vai ter que pagar uma multa, o que obviamente o Botafogo não vai fazer, a gente sabe bem disso. Mas nessa partida, quem deve atuar pelo lado do Vitor Luiz é o Rony, o que não significa dizer que eventualmente durante o jogo, pelo menos em alguns momentos, você pode ter uma inversão. O Wesley cai pela direita, o Rony vai para a esquerda, justamente para você tentar enganar a marcação da equipe do Botafogo. São jogadores velozes, o Botafogo não tem essas alternativas de velocidade, mas a equipe deles tem. E são bons jogadores que vão dar trabalho para a nossa defesa. Não podemos esquecer também de fazer uma marcação muito em cima do William. O William que está vivendo um bom momento, tem feito gols importantes pela equipe do Palmeiras e é um cara que, se pintar a oportunidade de balançar as redes, vai fazer o gol. Então a gente precisa estar com a nossa dupla de zaga muito atenta às movimentações do William. Não é um jogador alto, mas é um cara que sabe se colocar muito bem dentro da grande área. Se essa bola vier no pé dele com espaço, vamos ter problema. Agora, obviamente, o Palmeiras também vacila lá atrás. Não dá só pra gente falar da equipe do Palmeiras em relação a pontos positivos que eles têm na fase ofensiva, que claramente existe. A gente sabe que eles têm alguma dificuldade em fazer os gols e empatam muitas partidas também por isso. Agora lá atrás, embora tenham uma defesa forte, não dá pra gente negar, eventualmente eles cometem alguns erros. E eu quero destacar aqui 2 que o Botafogo pode tentar explorar. O primeiro deles é jogada de escanteio. Quando esse escanteio vem cobrado no primeiro pau, uma bola rápida, a defesa deles tem dificuldade em fazer a marcação. Então, se o Botafogo tiver a oportunidade de ter escanteio, seja por um lado, seja pelo outro, a gente tem que buscar fazer esse cruzamento no primeiro pau, por volta ali da linha da pequena área em direção à primeira trave. Por quê? Se o jogador do Botafogo atacar a bola, buscando fazer aquela casquinha para tentar jogar a bola lá na outra trave, podemos fazer o gol dessa maneira. E também podemos levar perigo ao gol do Palmeiras se a gente apertar a saída de bola no primeiro volante. Já foram algumas partidas que o primeiro volante deles errou a saída de bola, ou errou o domínio, ou foi dar um passe e foi bloqueado, e isso pode ser explorado pelo time do Botafogo. Só que é fundamental para que isso dê certo que o Botafogo faça uma marcação com a linha alta sem desproteger lá atrás. Essa atenção que eu falei aqui nas invertidas de jogada podem se aplicar nessa hora. Se o Botafogo subir a sua linha de marcação, buscando fazer essa pressão no primeiro volante que vai dar a saída de bola, a gente tem a chance sim de roubar essa bola, mas também tem a possibilidade deles colocarem uma bola lançada nas costas da nossa zaga. É fundamental que o Botafogo, na hora de fazer essa marcação alta, pressione bem o homem da bola. Não faça aquela pressão tardia que eu já cansei de falar aqui no canal.
como o Botafogo erra na hora de fazer essa marcação com a linha alta. Vai pressionar o homem da bola sempre de maneira tardia. Se fizer isso contra uma equipe que tem jogadores de velocidade, que pode atuar de maneira bem vertical, indo em direção ao gol do Cavalieri, isso pode ser um problema pra gente. Então a marcação com a linha alta, tentando tirar essa saída de bola justamente para tentar explorar o erro deles na saída, tem que ser muito bem feita. Tem que ser uma marcação encaixada, compactada, justamente para que a equipe do Botafogo consiga pegar essa bola numa zona muito perigosa e dali chegar ao gol adversário. A gente precisa ter muita atenção. Vai marcar alto? Ok, mas que faça então muito bem feito, sem ficar desatento em relação às costas da zaga. Se a gente der mole para os jogadores de velocidade do Palmeiras, isso vai levar grande perigo para o gol do Cavalieri. Mas é isso, Fogão. Vai ser um jogo muito difícil, a gente está muito ciente em relação a isso. Vamos pegar uma equipe que está invicta na competição, mas obviamente toda equipe um dia perde. E a gente sabe que o Botafogo, precisando da vitória, vai ter que buscar o resultado positivo. É um jogo duro, perigoso, a gente tem a questão emocional dos nossos jogadores, desde a quarta rodada que a gente não sabe o que é vencer, tudo isso gera um peso extra para esse confronto, enfim, tem muita coisa contra a equipe do Botafogo. Mas a gente tem que passar por cima de todos os desafios se a gente quiser conquistar a vitória e começar a respirar na tabela de classificação. E você, Fogão, o que você pensa desse confronto? Você acredita que o Botafogo pode fazer um bom jogo contra a equipe do Palmeiras? Acredita que apesar dos pesares, do mau momento que a gente vive na tabela de classificação e do fato deles estarem invictos até aqui, ainda assim, o Botafogo pode surpreender e sair com os 3 pontos? Que assim seja, né? Mas deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e se inscreve no canal. Clica aí no botão de se inscrever, depois ativa o sininho para poder receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e espero eu com uma vitória do Botafogo.